A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, para todas. Quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando, te dando um ótimo final de semana, que você continue ouvindo a voz do Senhor Jesus, sendo orientado pelo Espírito Santo. Amém? Irmãos, eu vou deixar aqui a nossa meditação, que foi pedido pela nossa irmã Vanessa, lá em 2 Reis, no capítulo 5. Você já conhece essa palavra, uma palavra muito conhecida, mas Deus me deu algumas coisas dentro dela. É um texto bem grande, do capítulo 5 vai até o verso de número 27. Mas nós vamos falar de alguns versos, para não ficar um vídeo muito grande, tá bem? Em capítulo 5 de 2 Reis, diz assim, irmãos. Nós temos a epígrafe assim: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da lepra. Até aqui. A gente conhece muito bem essa passagem, essa palavra. Nós já lemos ela, já ouvimos alguém pregar, até louvores nós temos sobre ela. Só que o que me chama atenção é que Naamã, como nós lemos aqui, era um homem chefe do exército da Síria. Não a Síria, da Síria. E a gente entende muito bem que Síria, ela atormentava muito a Israel, ao reino norte, depois da divisão dos reinos. E ali era muito atormentada, era muito saqueada, era muito abalada pelo exército da Síria. E em um dos seus conflitos foi pego uma menina, né? Naamã foi para Israel e em um dos seus conflitos da sua batalha, ele trouxe com ele uma menina de Israel para ficar a serviço da sua esposa. Só que a gente leu aqui de início e nós podemos observar que Naamã era um homem de status. Era um homem que tinha status. Ele era chefe do exército. Um homem grande. A Bíblia mesmo vai dizer que ele era um homem valoroso, um homem forte, guerreiro. E só que ele era leproso. Era um homem valoroso, porém leproso. Por fora, em suas batalhas, em seus conflitos diretamente com as outras nações, ele era um homem valoroso, homem de guerra, um homem que mostrava que era poderoso. Mas quando chegava em casa, quando ele tirava a sua armadura, ele via que ele não era tão poderoso assim. Quando ele estava na rua, ele se sentiu tal. Mas quando chegava em casa, que ele tirava toda aquela armadura, ele percebia que ele não era o tal que ele pensava que era. Toda vez que ele chegava em casa, ele via que ele não era tão assim, do mesmo jeito que as outras pessoas falavam. E toda vez que ele olhava para ele sem a armadura, ele percebia que os dias dele estavam sendo contados. Porque naquela época a lepra matava. A lepra, ela é um micro-organismo que vem lá de dentro da gente, lá de dentro da pessoa. E vai tomando todo o nosso corpo por dentro e depois ela começa a aparecer na nossa pele. Então naquela época não tinha tratamento, não tinha um lugar separado para se tratar, remédios médicos como hoje. Hoje tem cura, mas naquela época não tinha cura.
Só que ele trouxe, da sua última batalha em Israel, ele trouxe a menina para ficar a serviço da sua esposa. Sendo que lá fora, tranquilão, né? Naamã tranquilão. Quando chegou dentro, a menina viu que ele não era tão poderoso assim como dizia. Ele tinha um porém. Ele era algo, porém, era outra coisa. A verdade de Naamã não era quando estava fora da sua casa. A verdade de Naamã é quando ele estava dentro da sua casa. Que ele olhava para ele mesmo e percebia que ele não era o tal. E a menina viu isso. Viu isso. E ela chamou a sua senhora, que ela estava a serviço da esposa de Naamã, e contou para a esposa dele: se o meu senhor soubesse que há um profeta em Samaria, e esse mesmo profeta pode restaurar ele dessa lepra, pode curar ele. E isso chegou ao ouvido de Naamã. Naamã ficou todo esperançoso. E mandou cartas, o rei de Naamã mandou cartas para o rei de Israel, pedindo que se poderia enviar Naamã até lá. Sendo que o rei de Israel pensou que era outro conflito, só que não. Ele queria ser curado. O rei estava pedindo para que curasse Naamã, o rei que havia em Samaria, em Israel, pudesse curar Naamã. E Eliseu, a gente conhece muito bem Eliseu é um homem é um homem de Deus. A Bíblia, acho que em toda a Bíblia, quando fala de Eliseu, não tem como separar Eliseu de ser um homem de Deus. O homem de Deus, profeta, a Bíblia sempre vai dizer que Eliseu era um homem de Deus. Homem de Deus, homem de Deus. Porque temos diferença, sabia disso? Sabia disso que a gente tem diferença? Nós somos profetas, né? Mas a gente sabe que o profeta, o que faz o profeta? A gente sabe muito bem. Entrega o recado de Deus. E sendo que é diferente ser um profeta e ser um homem de Deus. Porque a gente vê muito bem e a gente entende, a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que tem muitos falsos profetas, né? Mas um homem de Deus é diferente. O homem de Deus é caráter, é conduta. É ser não só quando está diante de alguém, mas ser quando ninguém está olhando, né? Você ter o caráter de Cristo, agir diferente, fazer diferente, isso te nomeia ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Então ele era um homem de Deus, né? E ele chegou, acalmou o rei: não vai vir pra briga não tem conflito nenhum. Ele tá precisando ser curado. E ele manda Naamã vir, né? Naamã vem, a gente entende muito bem que Eliseu pede para que ele mergulhe no Rio Jordão 7 vezes, sendo que Naamã, muito orgulhoso, queria uns outros rios de Damasco, né? Tá aqui, deixa eu ver aqui qual é o rio, qual é os rios, cadê os rios, irmãos? Deixa eu procurar aqui os rios. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Ele queria rios limpos, ele queria água limpa. Só que Eliseu ordenou ele que ele mergulhasse no Rio Jordão. Rio Jordão é uma água suja, barrenta na época. Então ele não queria, sendo que ele não entendia que os rios de Jordão estavam que nem ele, barrento, sujo. E ali ele se orgulhou. Mas mesmo que cresceu nele o orgulho, ele foi. Porque ele entendia a sua necessidade. Ele entendia que se ele saísse de lá e voltasse para casa, ia continuar a mesma coisa, não havia mudança. E ali ele mergulhou 7 vezes, a gente entende isso, que ele mergulhou 7 vezes, ficou purificado, ficou limpo. A Bíblia diz que a sua pele ficou como a pele de um menino, ficou limpo, recebeu a vitória. Só que o que me chama atenção não é que ele mergulhou 7 vezes. Não é que ele mergulhou 7 vezes, ele ficou purificado. Mas o que me chama atenção foi o jeito da menina que estava dentro da casa deles. A responsabilidade daquela menina, porque tudo aconteceu por ela. É como se ela estava dentro da casa de Naamã, cativa, e a serviço da esposa de Naamã. Ela não estava ali porque ela queria. Ela foi pega, arrastada até
a casa de Naamã. A menina, ela não estava nos seus melhores momentos. Essa menina, que a Bíblia não diz o nome dela, mas diz a sua ação. Ela estava fora do seu convívio da sua família, ela estava fora da sua nação, da sua cultura. Ela estava totalmente desligada, ela foi arrancada de um lugar para o outro, sem querer ir. Estava indo cativa. E ali, ela, mesmo sendo cativa, mesmo não querendo estar ali, ela foi bênção para aquela casa. É como se Deus permitisse que tirasse ela de Israel e colocasse dentro da casa de Naamã, para que ela visse qual era o verdadeiro estado de Naamã. Ela é como se ela tivesse entrado numa história sem ela querer. Foi o próprio Deus que colocou ela num problema de alguém para ser a solução. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. E às vezes Ele faz. Às vezes tira a gente de um lugar, coloca a gente em outro lugar, mesmo a gente não querendo. Ele coloca a gente num outro lugar, só para ser bênção para alguém, só para servir alguém, só para dar uma resposta para alguém, abraçar alguém, orar por alguém. E aquele problema que estava dentro da casa de Naamã passou a ser o problema dela. Ela se preocupou, porque ela poderia pensar, eu estou cativa aqui, eu não quero estar aqui, me trouxe para cá para ficar a serviço da sua esposa, longe dos meus pais, longe da minha família, da minha terra. Ela poderia se calar, mas ela entendia qual é o propósito dela naquela casa. Então, o que eu quero dizer para você nesse dia: tudo que Deus faz é perfeito. Você não está no lugar por acaso. Você não está na vida de alguém por acaso. Você não está dentro de um problema de alguém por acaso. Deus te remanejou a esta casa. Deus te remanejou dentro desse problema. Deus te remanejou para este lugar ao qual você se encontra, porque há um propósito. E vou te dizer uma coisa: não se cale. Fale. Entrega. Abrace. Fala da palavra. Ore. Solucione esse problema. Solucione esse problema. Fala para a pessoa: Deus te trouxe nesse lugar, não foi por acaso. Deus não te levou para este lugar por acaso. Deus não está permitindo que você passe por isso por acaso. Há um propósito dele. E você precisa confiar, você precisa se manter firme. Mas, Rosilene, eu estou no lugar sofrendo, preocupado. E vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos se movimentar. Deus não te levou para esse lugar à toa. Deus não te remanejou para esse lugar à toa. Deus não está permitindo que você passe por isso à toa. Tem algo que você precisa fazer aí dentro, onde você está. Tem coisas que você precisa dizer para alguém. E Deus te levou para este lugar para dizer. Então não oculta aquilo que Deus colocou nos teus lábios. Essa menina, ela tinha todos os motivos para não dizer nada, para solucionar problema de Naamã nenhum. Ela tinha todos os motivos, mas ela não tinha o direito. É diferente. A gente tem todos os motivos para desistir. A gente tem todos os motivos para não fazer, mas a gente não tem o direito. Sabe por que a gente não tem direito? Porque a gente não se manda. A gente não se manda. Eu não me mando, você não se manda. Então, temos que obedecer o Rei dos Reis. E se ele está permitindo que isso aconteça, se movimente. E tem algo engraçado. Naamã, ele foi purificado. Naamã, ele foi limpo. Ele levou ouro, prata, vestido, ovelhas. Levou uma riqueza para Eliseu. Eliseu não se vendeu. Não se vendeu. Ele foi lá, deu a ordem. Naamã, meio orgulhoso, mas ficou purificado. E ele queria dar algo para Eliseu. Eliseu não aceitou. Porque Eliseu sabe muito bem que ele não pode fazer nada. Eliseu, ele conhece, por isso que ele é chamado em toda a Bíblia de homem de Deus. Porque ele conhece quem fez foi Deus. Ele foi usado pelo Senhor Jesus. Ele foi usado por Deus. Então seja usada. Seja usada sem querer nada em troca. Porque não é por você mesmo. E eu teve uma vez que eu falei assim para alguém: se tirar Jesus de mim, tô lascada. Não tenho nada para oferecer a ninguém. Se tirar o Espírito Santo de mim, não tenho nada, irmãos, que nem de pé, com certeza nem de pé eu fico. Porque tudo que eu sou é por causa dele.
Tudo que você é por causa dele. Tudo que você faz, tudo que você movimenta é por causa dele. É por causa dele. Deus, ele te fez diferente. Deus te deu algo. E tem muita gente aí se vendendo, achando que é profeta, achando que é alguma coisa, e tá se vendendo. Tá recebendo, ó. Tá recebendo de Naamã, oferta de Naamã. Porque curou, porque entregou algo de Deus. Que isso, irmãos? Não se misture, não se misture. Porque se Deus sair de você, você nada é. Você é pó, cinza, que não presta para nada. Nada, nada, nada. Então tudo vem dele. Tudo vem dele. Nada é teu, nada é para o seu mérito, nada é para o seu orgulho. Deus te deu. Deus te deu. E sendo que o servo de Eliseu, Geazi, viu aquilo tudo, aquela riqueza toda. O profeta Eliseu, o homem de Deus, negou tudo, porque ele sabe que de nada dele sozinho pode fazer, o mérito é de Deus, a glória é de Deus. Geazi foi correndo atrás de Naamã para poder pedir a riqueza. Pegou lá aquela riqueza. A Bíblia diz que o profeta Eliseu falou para ele assim: a lepra que está sobre Naamã passará para ti agora. Passará para ti agora. A Bíblia diz que ele saiu da presença de Eliseu, Geazi, leproso. Sua pele ficou branca como a neve. Então, a gente precisa ter cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Tem coisa que não é pra gente. Tem coisa que não é pra mim. Tem lugares que não é pra eu frequentar. Fica ligado em Deus. O que é pra você fazer, Deus vai te direcionar. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te levar. Mas tem lugar que não é pra ir, irmãos. Tem coisas que não é pra pegar. Tem coisas que não é pra aceitar. Tem coisas que não é pra falar. Não é. Precisamos estar na direção do eterno. Precisamos estar na direção de Deus, para que isso não aconteça com a gente. Fazer algo que não é para fazer, pegar algo que não é para pegar, falar algo que não é para falar, andar com pessoas que não é para andar. Cuidado com a lepra. E a lepra, ela é contagiosa. Ela é contagiosa. Ela passa, ela é transmissível. Ela passa, ela pega. Cuidado. Porque às vezes a gente se tenta se encaixar dentro de um grupo, de algo, de lugar, de turma, que não é pra gente andar, e às vezes a gente acaba sendo igual. Minha mãe dizia: quem se mistura com porcos, farelos come. Então cuidado com a sua casa. Quem entra dentro da sua casa, quem tá perto de você, cuidado, irmãos, cuidado. Fica vigilante nisso, fica vigilante nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Eu creio que você tirou algo importante para você, alguma palavra, alguma lição, e que você continua meditando nesse capítulo 5 de 2 Reis. E eu tenho certeza, irmãos, crê no Senhor Jesus. Tu vai sair desse processo vitorioso. Tu vai entender tudo depois. Mesmo que você não esteja entendendo agora, mas tu irá entender depois. Simplesmente permaneça no Senhor. Que o Senhor continua te abençoando, te colocando de pé, te fortalecendo, te fortificando nesse negócio. Amém? Deus abençoe sua vida.